Tudo bom? Estou aqui de novo para mais uma videoaula. E nessa videoaula eu proponho a vocês a gente conversar um pouco a respeito da formação do conhecimento. Como é que a gente forma, como é que a gente produz o conhecimento que a gente leva aqui na cabeça. Bom, é óbvio que o conhecimento que a gente forma a partir das experiências que a gente tem com o mundo. Você experiencia algo e você tira alguma conclusão daquilo que você experienciou. Algumas vezes essa conclusão é certa, é verdadeira, outras vezes é errada, é falsa. Muito também do que você tem na mente vem de narrativas externas, vem das outras pessoas, vem da família, vem da igreja, vem de livros, vem da escola, vem da TV, vem de amigos, de colegas, enfim, vem de outras pessoas. E obviamente também muito do que vem de informação das outras pessoas pode ser verdadeiro ou pode ser falso. E aí é que está. Como é que você faz para selecionar o que é verdadeiro e o que é falso? Como é que você faz para peneirar isso daí? Isso nos remete a uma pergunta filosófica. Existe uma verdade absoluta? Existe uma realidade objetiva na qual esta verdade absoluta resida? E tudo nos indica que sim. Quer ver? Suponha que eu peça para você pegar aqui a caneta verde dentre essas canetas, okay? Sendo que a cor da tampinha determina a cor da caneta. Tá? Eu tenho certeza que você vai vir aqui e vai retirar a caneta correta, descartando as outras. Por quê? Porque a gente convencionou chamar o estímulo visual que o pigmento que está aqui nesse plástico causa na nossa retina de verde, de tal maneira que a gente consegue se entender. Okay? Então, uma vez rotuladas as coisas que estão nessa realidade objetiva, a gente consegue se entender perfeitamente. Interessante é que quando a gente olha para essa realidade objetiva, a gente consegue perceber regularidades, regras, coisas que acontecem sempre. Então, por exemplo, se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer? Ela vai ficar flutuando? Não, ela vai cair, certo? Se eu soltar ela 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes ela vai cair. Isso é uma regularidade. Mesmo que você não entenda a teoria da gravitação universal, mesmo que você não saiba qual é a aceleração com a qual essa caneta cai, você sabe que ela vai cair. Isso por enquanto já basta. Existem várias regularidades, vários fenômenos que se repetem várias e várias e várias vezes, se repetem sempre, de tal maneira que a natureza ela é passível de entendimento, ela pode ser entendida. Se você observar o Sol pela manhã, você vai ver que ele nasce ao leste, e se você olhar o Sol no momento que ele está se pondo, você vai ver que ele se põe ao oeste. Isso é uma regularidade, isso sempre vai acontecer. À noite também você pode perceber que as constelações nascem no leste e morrem no oeste. Se você pegar um pedaço de um metal alcalino qualquer, por exemplo, um pedaço de potássio e jogar na água, você vai presenciar uma reação exotérmica, uma reação até aqui violenta. Por quê? Porque o metal ele vai reagir com as moléculas de água e ele vai liberar hidrogênio bastante rápido, e esse hidrogênio ele vai entrar em combustão com o oxigênio do ar, por conta da velocidade da reação também e por conta do calor. Então vai ser uma reação explosiva. Isso sempre vai acontecer quando você jogar um pedaço de potássio na água. Perceba que essa realidade objetiva, então, ela mostra regularidades, de tal maneira que a gente começa então a formar nosso conhecimento quando a gente observa
essas regularidades, quando a gente observa os fenômenos naturais acontecendo. Então, a gente pode dizer que o processamento das informações que vêm do meio ambiente começa a partir da observação. Vamos tentar fazer um diagrama aqui? Então, começamos o processamento do conhecimento pela observação. Okay? Observação do fenômeno natural, seja ele qual for. Quando você observa um fenômeno natural pela primeira vez, você vai ter um problema. Você vai ter um espanto. E você vai querer explicar. É inato do ser humano querer explicar o que presenciou, o que observou. Ok? E a primeira explicação que nós damos, nós chamamos de hipótese. A hipótese é uma explicação provisória. É uma explicação que pode ser mudada. Ninguém nasce sabendo as coisas, a gente vai aprendendo. Portanto, quando você observa um fenômeno e você dá uma explicação para aquele fenômeno, aquela explicação pode estar errada, você não sabe. Então é apenas uma hipótese. O senso comum, também chamado de conhecimento ordinário, de maneira geral, ele não vai além desta etapa do processamento da informação. Uma vez observada, uma vez criada uma hipótese, geralmente o que acontece é que essa hipótese ela é tomada como correta, verdadeira, sem uma verificação, sem se tentar verificar se ela é verdadeira ou não. Okay? Então, por isso que muita coisa que vem do senso comum está errada. Okay? O conhecimento científico ele requer mais etapas de processamento. E a próxima etapa, parece que é bastante óbvio, é testar essa hipótese. Tá? É verificar se a hipótese que você criou está correta. E como é que você faz para elaborar um teste? Quando você cria uma hipótese, você consegue fazer algum tipo de previsão. Ou seja, se a minha hipótese estiver correta, eu deduzo que algo vai acontecer. A partir daí você consegue, então, elaborar o seu teste. Por conta desta dedução, desta previsão que a hipótese lhe confere para a produção do teste, nós chamamos esta abordagem de hipotética dedutiva. E a hipótese que você cria, para ser uma hipótese científica, ou seja, uma hipótese que possa ser aceita e trabalhada como científica, ela tem que poder passar por um teste. Ela tem que poder ser refutada ou falseada, ou seja, mostrar-se falsa. Uma hipótese que não pode passar por teste não é uma hipótese científica. A partir do momento que você testou a sua hipótese, então você vai analisar os resultados que vieram desse teste, os resultados que esse teste lhe conferiu. Então, você vai ter aqui uma análise dos resultados, ok? Barra conclusão. Você vai concluir algo desse resultado. Certo? Quando você então analisa e conclui algo do resultado do teste, você vai dizer se a sua hipótese está correta ou não. Se o teste e a sua análise dizem que a sua hipótese está errada, você vai ter que formular uma nova hipótese. Ok? Ou seja, não foi aceita a hipótese, você volta para cá, formula uma nova hipótese, testa essa nova hipótese, faz uma análise e conclui alguma coisa. Se novamente
a sua nova hipótese não estiver correta, você faz a mesma coisa, até que você consiga uma hipótese que seja verdadeira. Quando a hipótese passa pelo teste, a gente não chama ela de verdadeira, a gente diz que ela foi corroborada pelo teste. De certo modo, mesmo que uma hipótese passe pelo teste, ela ainda continua sendo uma verdade provisória. Em ciência a gente não lida com verdades absolutas. Perceba que qualquer outro teste pode, de repente, refutar a sua hipótese, ok? Mas, de qualquer maneira, se a sua hipótese passou pelo teste e você tem ela como verdadeira acima de qualquer suspeita razoável, então você vai publicar. Você vai dizer ao mundo que você fez uma descoberta científica. Você conseguiu explicar algum fenômeno de uma maneira satisfatória. Essa série de procedimentos que usamos para processarmos as informações e termos um conhecimento confiável é o que chamamos de método científico, marca registrada da ciência moderna. O seu uso vem beneficiando amplamente a humanidade. Os seus frutos vão desde o acúmulo de conhecimento do mundo natural até o extraordinário avanço das tecnologias. De tal maneira que é nossa responsabilidade mantermos a ciência viva para que nós e as próximas gerações continuemos a colher seus frutos. Como é que isso funciona na prática? Bom, na prática a gente meio que intuitivamente usa o método científico, usa essa série de etapas no processamento das informações que chegam a nós. Então, vamos tentar imaginar o seguinte: você chega em sua casa e você aperta o interruptor para acender uma lâmpada e a lâmpada não acende. Bom, imediatamente você vai tentar explicar esse fato, você vai fazer uma hipótese. De maneira geral, a gente pensa o quê? Bom, a lâmpada queimou. E aí você então tem a sua hipótese, você tem que testar. Você testa como? Você entra em sua casa, vai em outro interruptor e tenta acender uma outra lâmpada. Se a outra lâmpada acendeu, é que tem energia na sua casa e muito provavelmente, realmente, aquela lâmpada está queimada. Para confirmar se ela realmente está queimada, você pode fazer outro teste. Você vai lá e simplesmente troca a lâmpada. A lâmpada nova funcionou, beleza? Então você confirmou a sua hipótese, ok? Então, de maneira geral, a gente pensa assim, a gente tenta fazer todas as etapas de formação do conhecimento, de tal maneira que a gente aplica o método científico em nossas vidas. Existem áreas da ciência que descrevem os fenômenos. É o que nós chamamos de ciência descritiva. Em biologia nós temos, por exemplo, a citologia, a histologia, a anatomia, a ecologia, todas elas fazendo descrições a respeito do material de estudo. Então a citologia, ela estuda as células de tal maneira que a gente descreve a forma e o funcionamento das células, a histologia dos tecidos, a anatomia dos órgãos, a maneira como os órgãos estão organizados, a ecologia explicando a organização e a interação das populações e das comunidades. E existem também áreas da ciência que tratam de narrativas históricas. São narrativas de evidências históricas do mundo natural. Por exemplo, em biologia nós temos a teoria da evolução, que faz uso dos registros fósseis e de técnicas de datação radioativa para construir uma sequência cronológica que explique a modificação de determinadas espécies ao longo do tempo. Pessoal, eu decidi fazer um adendo, decidi estender um pouquinho mais essa videoaula para conversar com vocês a respeito de como em ciências médicas a gente
decide se uma determinada substância pode ser indicada para o tratamento de alguma doença. É importante conversarmos sobre isso, porque vocês vão ter a oportunidade de entender como o método científico é aplicado em ciências médicas. Mas também se faz necessário por conta da recente discussão pública a respeito do uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19. A cloroquina ela é uma substância usada para o tratamento de malária. E houve um estudo in vitro, ou seja, um estudo com cultura celular, que demonstrou uma certa eficácia da cloroquina em inibir a infecção viral. Alguns políticos começaram então a alardear que a cloroquina poderia ser usada em humanos para o tratamento da Covid-19. Pesquisas começaram a sair, ensaios clínicos em humanos, e essas pesquisas mostraram que em humanos não estava acontecendo o que era esperado. Isso acontece muito. Muitos estudos in vitro não se confirmam em vivo, não se confirmam quando você testa a substância no organismo. A questão é, esses políticos e alguns grupos de influenciadores continuaram a insistir na ideia de que a cloroquina poderia ser usada no tratamento da Covid-19. Perceba que essas pessoas elas não respeitam a lógica, elas não respeitam o senso crítico racional, elas não respeitam o método científico. O médico ele não pode simplesmente receitar alguma coisa porque alguém disse que aquela substância é boa. O médico ele precisa seguir as evidências e as pesquisas clínicas mostraram que a cloroquina não é boa, não é eficaz para o tratamento da Covid-19. Bom, vamos ver como que em ciências médicas então funciona um teste para se determinar se a substância pode ser indicada para o tratamento de uma doença. Imagina uma substância qualquer, uma substância X, e você precisa testá-la. Então, de maneira geral, o teste começa in vitro, começa com cultura celular. Você tem as células, você tem o meio de cultura e você coloca naquele meio de cultura a substância que você quer testar. E você vai então analisando aquela cultura celular para ver se aquelas células demonstram alguma melhora daquela patologia, daquela doença. Se for o caso de uma infecção que você está estudando, você então introduz o agente infeccioso, o patógeno, e você então vai observar se aquela substância inibiu a penetração do patógeno na célula, né? No caso se for um parasita intracelular como um vírus, ou seja, se você conseguiu de alguma maneira ali com aquela substância inibir a infecção. Se o resultado foi positivo, se então o seu estudo in vitro disse a substância parece ser boa para esse uso, você então parte para o estudo em organismos vivos. De maneira geral, se começa a testar as substâncias em animais. É necessária essa etapa para se determinar se o que foi visto in vitro se repete no organismo, mas também para se observar se não há efeitos colaterais indesejáveis. Digamos que a sua substância passou pelos testes em animais e o resultado foi positivo, você então começa a sua pesquisa em humanos. E como que é essa pesquisa? Você vai pegar um grupo de voluntários, de pacientes, ou seja, pessoas que apresentam determinada doença, e você vai fazer 2 grupos com aquelas pessoas. Então, imagine que você tenha um grupo que você vai chamar de grupo teste. Imagine que esse grupo tenha, sei lá, 100 pacientes, para o qual você vai ministrar a substância
X. E você tem um grupo controle, também com 100 pacientes, para o qual você vai ministrar um placebo. O que é placebo? Placebo vem a ser um comprimido de alguma substância, algum composto que você sabe que não vai interferir na condição do paciente. Pode ser simplesmente uma pílula de farinha ou de açúcar. Por que se faz isso? Porque acontece de muitas vezes as pessoas terem curas espontâneas. E algumas vezes essas curas espontâneas vêm por conta da pessoa ter uma melhora no seu quadro psicológico, emocional, de tal maneira que a sua fisiologia melhora, o funcionamento do seu corpo melhora. E entenda que uma pessoa que foi sugestionada, que foi levada a crer que ela está tomando alguma coisa que pode melhorar a sua condição, ela pode ter essa melhora psicológica e portanto, ela pode apresentar uma melhora no seu quadro geral. Então, para que nós saibamos que o que está acontecendo aqui não é apenas uma cura espontânea por conta da sugestão que a pessoa está recebendo, nós precisamos comparar o grupo teste com o grupo controle na presença de placebo. Não são todas as doenças que vão apresentar uma porcentagem de cura espontânea, ok? Não são todas as doenças que você vai conseguir ter uma melhora simplesmente a partir de uma melhora do estado psicológico. São apenas algumas. Outra coisa interessante é que em ciências médicas os testes são duplo cego, o que significa que nem o paciente, nem o médico sabem quem é que está tomando o quê. Ou seja, o médico não sabe quem é do grupo teste e quem é do grupo controle. Isso porque mesmo o médico pode ser influenciado se ele souber isso. Ele pode, de repente, ver uma melhora no grupo teste que não houve. Então perceba que há um cuidado para que não haja nenhum viés na pesquisa científica nas ciências médicas. Bom, então vamos lá, vamos tentar jogar alguns números aqui para que vocês entendam como que funciona a coisa. Digamos então que no grupo teste, depois de ministrada aí a substância X e os médicos avaliaram os pacientes ao longo do tempo, digamos que 25 de cada 100 pacientes, ou seja, 25%, tiveram uma melhora significativa, ou seja, se curaram da doença. E digamos que no grupo controle houve uma melhora aí, sei lá, de 25,8%. É bem tranquilo a gente avaliar isso aqui, né? A cura espontânea que houve dessa doença foi praticamente igual aqui e aqui. No grupo placebo foi até ligeiramente maior. De tal maneira que a gente conclui que a substância X não funciona, ok? A gente entende que essa melhora de 25% dos casos são melhoras espontâneas. Agora, imagine que ao invés disso você tenha a seguinte porcentagem de cura no grupo teste. Vamos dizer que, sei lá, 89%. 89% dos pacientes aqui melhoraram. Bom, a gente não precisa nem fazer nenhum teste estatístico para entender que essa porcentagem é muitas vezes maior que essa aqui. Portanto, a gente pode concluir bastante tranquilamente que essa substância ela tem um efeito positivo no tratamento desta doença.
Esse experimento ele pode ser repetido várias vezes por outros pesquisadores. Então, uma vez que o pesquisador que pela primeira vez testou essa substância conseguiu esses resultados, concluiu que a substância pode ser indicada então para o tratamento daquela doença, ele vai publicar aquilo, a comunidade científica então vai ter consciência, vai tomar ciência daquele estudo, e outros pesquisadores da mesma área vão poder reproduzir esse experimento. E se fazendo isso eles confirmarem esses resultados, obviamente então nós vamos ter uma corroboração, né? A pesquisa original vai ser corroborada de tal maneira então que essa substância vai começar a ser indicada para o tratamento da doença. Então perceba que há todo um cuidado para que o medicamento que chega até você, que chega até a mim, seja uma substância realmente eficaz e que os efeitos colaterais sejam bem entendidos. Percebam que não vai ser um político, um grupo de pessoas com interesses econômicos que vão determinar o que é que um médico deve ministrar ao seu paciente. O médico ele vai seguir as evidências que vêm da pesquisa científica. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e a gente fica por aqui, tá bom? Até mais, pessoal!